Hoje, para fazer um lançamento, então, é coisa de 1 milhão. Depende. Teve uma parte do bate-papo até que você teve com o Gazu, ele falou que é muito interessante o 360, né? Eu acho que todas as pessoas trabalham muito o 360. É um pouco diferente do nosso mundo cover. Porque o mundo cover é um mundo paralelo, né? A tudo isso aí. Então, a gente tenta trabalhar dentro do nosso universo, né? Entendendo uma outra dinâmica, que é uma dinâmica de show, mas é uma dinâmica de show para bares, pubs, para eventos. Mas quando se trata da questão do mainstream, onde o cara tem que atingir, ele não faz o trabalho de formiguinha. Ele faz um trabalho de atingir estranhos. A gente estava falando isso sobre, né? Você estava falando sobre a montagem aqui do podcast, como que funcionou, como é que você vai montando o teu público. A gente foi montando o nosso público de dentro para fora. O trabalho do mainstream, às vezes, é montado de fora para dentro. Às vezes o cara não faz sucesso na cidade dele, mas ele tem alguém que investe e joga o trabalho dele para Rio, São Paulo, Belo Horizonte, vai atingindo pontos, cidades grandes, com bastante, vamos dizer, esse número de pessoas mesmo, né? E a música começa a tocar bastante, o cara começa a criar um público grande, ele acaba sendo efeito de fora para dentro. Então, eu acho que é mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão. É porque não é só o tiro que você dá de entrada, é a sustentação disso, né? Porque depois, quando você vai para a estrada também com um investimento desse tamanho, você não pode apresentar qualquer coisa. Sim. Você vê os shows, você conversa bastante com artistas aqui, se você for perguntar para eles qual o custo do teu show hoje, se você for mensurar, tentar colocar o que você leva para cima do palco quando você tem uma produção do nível desses caras do mainstream. Vamos olhar, né? Eu gosto de falar da esfera do rock, né? Vamos olhar para uma banda, a gente vai tocar semana que vem com eles, inclusive com o Skank. O Itamirim ali de Itajaí vai fazer 50 anos e a gente vai fazer uma apresentação com eles. Você olha para o palco do Skank e vê toda uma produção como aquela, você pergunta, quanto custa isso? Você tem uma ideia de quanto custa uma produção numa banda? Não faço a mínima ideia. Até quero te perguntar. Pois é. Não, eu sempre... Eu não sei das nacionais. Eu sempre procurei ler sobre as internacionais. E eu li sobre a do U2 na última turnê que eles tiveram no Brasil, que eu fui no Morumbi, em São Paulo. E era cerca de 200 milhões a estrutura. De reais? Era cerca de 200 milhões de reais. A estrutura. Só a estrutura. Mas o valor da banda foi... Em dólares, isso dá quantos milhões de dólares? Bom, 50, isso estamos falando quase de... 50 milhões. 2018, eu acho. 2018. Era 2018, era mais, 50 né? O milhões dólar deveria estar 3 e pouquinho. É bastante dinheiro, cara. Sim. A estrutura. Não estamos falando de quanto vale o show. Mas o que é caro na estrutura? Equipamentos de qualidade, óbvio, deve ser o que tem de melhor, de ponta. Mas o que mais além dos equipamentos? Um show como esse aí move mais ou menos umas 350 pessoas. Empregados. Que viajam junto. De 300, 350 pessoas. O U2 chegou uma época que tinha três dessas estruturas. Porque o palco é tão grande que a estrutura é tão grande e leva tantos dias para montar que era impossível você fazer o show num lugar num dia e um dia depois fazer em outro lugar. Então, enquanto estava montando uma estrutura aqui, já tinha que estar sendo montada uma segunda estrutura ali. Aí viaja só a parte básica, né? O que a gente chama de backline, que é a parte de palco. Aí a parte de palco consegue viajar junto com a banda. A estrutura já não. Aquele show 360. Parecia um caranguejo, sabe? Tinha umas pernas, assim, era enorme. Você via aquilo de fora do estádio. Era uma coisa absurdamente grande. Então é muita grana. E esse valor está incluído o cachê já? 200 milhões? não vai mais o cachê. O cachê. 200 milhões é o custo. É o custo. É o custo da estrutura. Da estrutura. É o custo da estrutura. Fora. Nossa, então um show desse é meio bilhão. E tem sertanejo no Brasil, sertanejo, algumas bandas de rock mainstream no Brasil, que atingem valores bem altos também. Não chegam, claro, obviamente, acho que é esse tanto nesse nível, né? Mas não é barato.